Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o projeto vai ser com maracujás e um garrafão. E para começar, vou usar as cores camurça, cerâmica, areia, branco, verde bandeira e também o verde pântano. Guia de cores na descrição do vídeo. Com a cor camurça e o pincel de número 8, faço aqui esse preenchimento. Um pouquinho desse cerâmica. Venho puxando aqui. Vou usar também um pouquinho de sépia. Bem pouquinho. Pode ver que eu não cobri completamente o cerâmica. Ficou um pequeno espaço aqui, olha, com a cor cerâmica. Com a cor areia. Venho puxando um pouco mais, principalmente aqui, nesta parte de cima. Mais um pouquinho desse sépia. Só para ser um divisor ali na parte superior. E vou reafirmar aqui, olha, com um pouquinho desse areia, só para ficar bem certinho. Já vou aproveitar aqui um pouquinho desse branco. Lavo o pincel, agora também com o pincel de número 8, venho com verde bandeira. Venho fazendo esse preenchimento. As áreas menores onde o pincel não alcança podem ficar despreocupados que vamos voltar depois com um pincel menor. E aqui onde está o branco, vou misturando, olha. Um pouquinho de verde pântano aqui, olha. Como é uma área menor, faço aqui com verde pântano. E venho só puxando com o pincel de número 8 para tirar o excesso. Um pouquinho desse verde pântano aqui desse outro lado. E vai ficar assim. Vou substituir o pincel agora por um de número 10 para fazer esta parte. Com o branco, sigo essa mesma linha aqui, olha.
onde irei iluminar um pouco mais. Vou lavar o pincel, venho aqui preenchendo. Aqui essas laterais. Tinta em apenas um lado do pincel. Para que fique um traço bem certinho aqui, ó, principalmente para fazermos esse contorno. Para a parte de baixo também. E desse outro lado. Aqui venho misturando com movimentos circulares. Pode cobrir essa parte aqui também. Para esse cantinho vou usar outro pincel aqui, olha, mais certinho aqui, com a ponta mais desenhadinha, mas também é o de número 10, tá? Só está mais lixadinho. Aí eu consigo pegar ali numa área menor. Movimentos circulares. Lavo o pincel. Já que ele está com bastante vestígio do branco, com esse verde pinheiro, ou melhor, com esse verde bandeira, venho sobrepondo aqui esse branco. Lavo aqui o pincel, vou voltar com verde pântano.
para esses cantinhos. Um pouquinho aqui na parte de baixo. Um pouquinho aqui nessa lateral. Vou lavar o pincel, tirar um pouquinho aqui de excesso. Vou usar aqui um paninho, mas vocês podem usar um pratinho, o que vocês acharem melhor. Bem pouquinho aqui com esse branco. Só uma esfumaçadinha aqui. Aqui desse lado também. Vou tirar mais um pouquinho desse excesso, que achei que aqui tá muito. Com o pincel de número 8, vou passar um tracinho aqui, olha. E vai ficar assim, essa parte. E com o pincel de número 8, vou lavá-lo aqui. E vou usar o verde pântano. E com esse verde pântano, vou puxar aqui essa partezinha que está aqui dentro, que dá a rolha. Com um pouquinho de branco. Vou passar aqui por cima, olha. Vai ficar assim. Já está com acabamento, eu não vou voltar para iluminar depois, tá bom? Só se vocês gostarem com mais branco, aí podem voltar, iluminar certinho. Vou usar aqui um pincel de número 14 e vou preencher aqui com o camurça. Então vou fazer todo esse preenchimento aqui, olha.
Agora com a cor areia. Pincel de número 10. Vou passando assim, olha. Porque eu vou voltar. Venho aqui com o pincel de número 14, pode ser o pincel Pituá também. Ou um pincel de número 12. Só um pouquinho de branco. Agora com cerâmica. Puxando um pouquinho aqui, olha, nessa lateral já venho misturando. Lavei o pincel para tirar ali o excesso, principalmente do areia, né? Que ele se misturou ali naquele momento, então lavei o pincel para não ficar mais claro aqui nessa região. Olha, com movimentos circulares, círculos grandes aqui, ó. Uma dúvida frequente é que se eu uso clareador. Eu uso clareador sim, pessoal. Mas que quando eu usar, eu vou avisar vocês. Eu não uso sempre, não. Raramente eu uso clareador. Eu uso a tinta diretamente na pintura. Usava muito clareador para fazer o fundo da pintura, mas como eu faço um fundo mais clarinho, então geralmente eu não uso não. Mas quando é um fundo mais forte, fica muito melhor usar o clareador, que a tinta ela se espalha muito bem, né?
Ficou, olha, com acabamento bem lisinho, bem certinho. Se vocês quiserem, podem dar aqui uma texturização também. Puxando assim, fazendo alguns detalhezinhos. Puxar aqui, ó. Uso ali para tirar o excesso. Lavei o pincel, venho com a cor sépia. Poderia ser o rústico também. Não vou cobrir completamente esse rústico, tá? Só um pouquinho aqui, onde estão as folhinhas. Um pouquinho nessa base. Lembra desses pequenos traços aqui que fizemos? Vou tirar o excesso aqui, olha, em um paninho mesmo. Um pouquinho aqui. Aqui, olha, na parte de cima. Vou usar agora um pouquinho da cor areia e o pincel de número 10. Puxei mais um pouquinho aqui, olha, só para ajustar aqui. Ou melhor, coloquei aqui a cor camurça. O areia é mais clarinho, então venho com a areia agora. Tá com uma quantidade bem pequena. Aí acabou voltando várias vezes ali no potinho. E olha como que ficou. Um acabamento bem simples. E agora vamos pintar aqui as folhinhas do maracujá. Para fazer as folhas, vou usar aqui esse verde grama e também vou usar o verde bandeira. Vou explorar bastante essa cor aqui, principalmente nesse projeto, tá? É uma pintura decorativa. Venho aqui preenchendo agora.
verde pântano, e preencho o restante aqui com esse verde bandeira. Estou usando cores fortes porque esse maracujá ele vai ser clarinho. Então, vamos aproveitar essas cores mais fortes. O verde pântano. Venho com um pincel menor aqui, só para acertar aqui essa pontinha dessa folhinha. Vou lavar o pincel e vou usar aqui o branco. Tiro o excesso. E venho aqui, olha, como se eu estivesse sombreando aqui essa sombra, essa folha. Com o verde grama, venho aqui e só vou puxar um contorno bem fininho. Dessa forma. Agora vamos para a próxima. Verde grama. Vou usar nessa um pouquinho mais, então vou colocar aqui, olha, nessa pontinha também. Já venho preenchendo aqui com esse verde bandeira. Pode ir puxando, misturando aqui, à medida que as cores vão se encontrando. Verde pântano. Já vou passar aqui, olha, na base das duas partes, olha. Tanto de um lado como do outro, e já venho puxando. Venho aqui na divisão dessa folhinha. Com esse branco, venho aqui fazendo esses detalhes da folhinha.
Se você gosta de bastante branco, pode usar aqui diretamente também, ou se optar, pode substituir por um tom de verde mais claro, misturar aqui com o branco e depois voltar novamente, não tem problema. Aproveitar aqui, fazer um leve contorno aqui. E já faço uma dobrinha aqui, olha nessa folhinha. Um verde grama. Só suavizando aqui um pouquinho mais, para não ficar tão marcadinho. Vamos para a próxima. Para essa eu vou usar um pouco mais ainda desse verde grama. Verde bandeira. Vem puxando e misturando. Essa folhinha está bem dobradinha. Verde pântano. Lavei o pincel, um pouquinho de branco aqui no paninho ou num pratinho, o que você achar melhor, e vem aqui. Fazendo dessa forma. Faço só um contornozinho aqui. E venho com esse verde bandeira. Para ajustar um pouquinho ali. Feito isso, venho com o verde bandeira, um pouquinho aqui na pontinha do pincel. Um pouquinho aqui na parte de baixo, faço um contorno. Um pouquinho de branco aqui. Vem com o pincel, puxa um pouquinho para cima. E coloquei um tracinho assim.
Se você quiser, vem com um pouquinho desse verde pântano. E passa só um pouquinho aqui, fazendo uma sombra bem levinha. E também tirando esse excesso, puxando aqui. Vou colocar só mais um tracinho aqui, porque minha iluminação está para essa direção. Vai ficar assim. Vamos aqui para mais uma. Usar um sépia só para preencher esse vão aqui. Verde grama. Verde bandeira. Um verde pântano. Usei menos, bem pouquinho. Com branco. Marcando assim. Limpo o pincel e venho só ajustando. Pincel de número 0 ou um pincel fininho que vocês tenham. E vai ficar assim. E seguindo esse mesmo passo a passo, vou fazer as demais folhas também. Para fazer o maracujá, vou usar as cores
sépia, amarelo limão, verde pistache. Esse daqui eu não vou usar não, verde pinheiro. E o branco. Então vou iniciar aqui, olha, preenchendo completamente com o amarelo limão. Também vou usar o amarelo canário. Eu vou usar também o verde oliva. Faço aqui esse preenchimento. Para esse eu vou fazer um pouco mais verdinho, então vou usar aqui o verde pistache. Um pouquinho do verde oliva. Para cá, pessoal, não vou fazer uma sombra aqui porque minha iluminação ela tá batendo aqui de frente. E vai ficar dessa forma. Pode-se também aqui, ó. Puxa um pouquinho mais. Vou lavar aqui o pincel. E vamos preencher completamente com esse amarelo limão. Vou usar aqui também nessa o verde maçã. Ou melhor, um verde folha, que eu quero ela mais vibrante. Isso, com verde folha, olha. Mais esverdeadinho. O verde oliva. Esse aqui eu vou deixar ele mais amarelinho, então eu venho com esse sépia aqui, com um pouquinho desse verde oliva.
Com o pincel de número 0, eu venho agora fazendo pequenos pontinhos com esse amarelo canário. Então, eu venho aqui com o amarelo canário. E vou preenchendo, olha, completamente com pontinhos. Feito isso, eu venho com o pincel maior e limpo. E venho aqui, olha, pequenas batidinhas. Vai ficar, olha, um fundo bem só manchadinho, onde estão os pontinhos. Então vamos aqui, olha, acrescentando. Feito isso, volto com o pincel. E batendo mesmo aqui, ó, batidinhas. Tirando todo esse excesso. E vai ficar dessa forma. Depois vamos voltar e dar aqui o acabamento. Agora vamos fazer aqui o outro maracujá e também esse que está cortado. E para começar, vamos preencher com amarelo limão. Para este, eu também vou deixar ele bem verdinho. Então, venho aqui com verde folha, pincel de número 10. Olha, venho fazendo movimentos circulares até a voltinha aqui. Um pouquinho mais com esse verde oliva aqui, para fazer essa leve sombra aqui dessa folhinha. Já vou fazer também referente a essa outra. Passei aqui um pouquinho, não tem problema. Volta aqui com o pincel limpo, olha. E faz o ajuste. Já para essa eu vou usar o verde pistache. Só um pouquinho aqui. Verde oliva.
Com o pincel de número 0, venho com o amarelo canário. Pequenos pontinhos. Por mais que aqui não tenha tanto destaque, olha, eu vou colocar mais um pouco também. Venho aqui, pincel limpo. Outra opção também é fazer esses pontinhos antes de fazer a pintura e depois vir fazendo toda a demanda de cores. E esse amarelo canário ele vai ficar bem clarinho também ao fundo. Agora vou usar a cor marfim. Faço aqui esse contorno. Pode ser aqui, olha, do comprimento do pincel mesmo, olha. Aqui, ó, vem passando. Com um pouquinho antes de passar o branco. Vou deixar um pouquinho amareladinho aqui, principalmente aqui, ó, as laterais, com amarelo canário. Um pouquinho de branco aqui, olha, bem no contorno aqui. Vou usar o amarelo cádmio, pincel de número 8. Então, venho aqui, olha, passando assim, só para nós termos uma dimensão de onde vamos fazer aqui alguns detalhes, olha. Vou usar um pouquinho de siena natural.
Vou passar aqui nesses vãos, olha, onde ficou, sem misturar muito, tá, pessoal? Só um pouquinho. Um pouquinho do amarelo cádmio também aqui, ó. Pego um pouquinho desse sépia, tiro aqui um pouquinho desse excesso e venho manchando um pouquinho com sépia. Com o preto agora, venho passando assim, ó. Manchando um pouquinho. Com esse branco, venho aqui, olha, fazendo alguns detalhezinhos. Pequenos pontinhos de luz aqui, olha, nas sementinhas que estão em maior destaque. Usar um pouquinho de canário, porque ficou bem apagadinho aqui. Reforçando aqui algumas sementes com preto. Avançando aqui um pouquinho
com esse amarelo cádmio. Venho colocando mais branco, mais amarelo cádmio aqui, olha. E vai ficar assim, pessoal, desta forma. Para fazer a base aqui dessa pintura, vou deixar aqui um espacinho, não vou avançar tanto e vou usar aqui a cor camurça. Então venho preenchendo aqui, ó. Pode ver que vai ficar mais forte aqui. Quanto mais próximo aqui das folhas e das frutas ficar mais forte, e à medida que eu for expandindo, olha, vai ficando mais fraco. Aqui, ó, como é um pincel maior, depois você vem com um pincel menor aqui, no caso esse é um de número 10, e faz o preenchimento desse pequeno espaço onde o outro pincel vai acabar esbarrando ali na sua pintura. E assim vamos fazendo em toda essa base aqui ao redor desses maracujás. Agora venho com o sépia. Se você não tiver o sépia, pode ser o rústico, tá? Então venho aqui, ó. Puxo uma sombra ali. Pincel de número 10. Estou usando aqui, olha, a pontinha do pincel, porque esse está cortadinho, lixadinho, então fica mais fácil. Só um pouquinho aqui. E vou deixar aqui um pouco mais forte assim. Venho aqui, olha,
bem fazendo um contorno bem leve. Aqui sim venho com uma quantidade um pouco maior. Aqui não, nessa parte da frente não. Mas aqui sim, olha, nessa partezinha. E assim, olha, nós vamos acrescentando aos pouquinhos. Um pouquinho mais aqui. Um pouquinho aqui também. Se quiser deixar essa base lisa, mantém dessa forma. Se quiser texturizar um pouquinho, dá também. Ó, vou manchar aqui um pouquinho desse sépia. E venho passando, olha, mas olha como fica bem clarinho. Bem suave, bem delicado. Pode até passar aqui, olha. Também não tem problema passar um pouquinho aqui, ó. Expandir um pouquinho mais. E agora vou esperar a pintura secar e já voltar dando acabamento. Até aqui a pintura está desta forma. Para fazer o fundo dessa pintura, vou usar o amarelo limão. Pincel aqui de número 14. Venho aqui, olha, passo em um paninho.
Não vou expandir tanto. Aqui na parte de cima também. E vai ficar dessa forma até aqui, né? Agora com o cinza chumbo, venho aqui, olha, fazendo uma sombra ao fundo ali, ó. Vou trocar de pincel, substituir aqui com o que está com a ponta melhor, porque aí eu vou conseguir fazer esses cantinhos, olha. E também deixar uma sombra mais certinha. Esse esfumaça melhor, porém o outro vou dissipar aqui um pouquinho, olha. Começa forte, vai ficando fraco. Poderia vir com cinza diretamente também, não tem problema nenhum. Só para dissipar melhor.
Aqui também, olha. Preenchendo esses cantinhos onde fica mais clarinho, olha. Só para ajustar ali, ó, fica bem certinho. Por mais que fica assim sombreadinho, lavo aqui o pincel, vamos voltar com o branco agora. Usei um pouquinho ali, expandi um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui, estou usando o pincel de número 10, tá bom? Então venho aqui. Borrei um pouquinho ali, ó, pincel limpo, já venho aqui ajustando aqui até sumir. Se não sair depois, volta com a tinta que estava ali, que vai sumir. Aqui, ó, um pouquinho de tinta, tira aqui esse excesso. E vem, ó, expandindo assim, ó, circular. Aqui é a mesma coisa, ó, um pouquinho, vem expandindo. Aqui também, ó, começo circular e vamos expandindo.
Um pouquinho ali, um pouquinho aqui também, ó. E com um pouquinho de sépia, venho aqui, olha. Com um pouquinho de branco também. Vou usar só um pouquinho desse cinza, chumbo. Vou usar um pincel menor. Pincel de número 10 aqui. E venho só fazendo uma sombra aqui, olha, bem sutil ali. E vai ficar assim. E ficou assim. Não esqueça de assinar o seu nome, é muito importante para que vocês sejam reconhecidas e reconhecidos pelo seu trabalho, pela sua arte. E olha como que ficou. Parte do garrafão, fiz uma iluminação mais clarinha, mais suave também. Já que usamos bastante branco aqui também para os maracujás. Lembrando que vocês podem usar stencil, expandir galhos espalhados aí por toda a pintura também. Optei por algo mais simples também para esse acabamento, um sombreamento bem leve, não tão expansivo. Uma base também bem limitada aqui, olha. Mas se vocês quiserem, podem expandir mais, tá bom? E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!